Boa noite a todos, mais uma vez. Abram as Sagradas Escrituras, meus irmãos, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 14. Obrigado, Eve. Acompanhe a leitura que farei com muita atenção. É a palavra do nosso Deus. Nos diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a arca e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, neste salão de culto para te adorar, em espírito e em verdade. Nós queremos, Pai, nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus, fale conosco, abra o nosso entendimento, que o teu Santo Espírito ilumine a cada um de nós, todos nós, aqui neste salão e aqueles que vão acompanhar e que estão acompanhando em casa. Que o Senhor seja glorificado em tudo, Deus. Esta é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, é natural da nossa parte que, quando a dor aperta, nós percebemos que temos um problema. Quando nós não sabemos o que fazer em meio a este problema, o certo, o ideal seria nós buscarmos conselhos. E quando o alívio demora, nós então ansiamos por uma solução. E é exatamente esse caminho que o texto do livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23, nos mostra na vida de Saul. Nós temos aqui um rei em crise, cercado de conselhos e querendo, almejando uma providência que somente Deus poderia prover para ele. Pensando nisso, nesse texto e na vida de Saul, nós vamos ver nesse texto, primeiro, o problema, a crise de Saul. Segundo, nós veremos o conselho, que são as propostas dos servos de Saul que eles deram a ele. E em terceiro lugar, nós veremos a solução, que é a providência do Senhor. Percebam que nós temos aqui o problema, o conselho e a solução. Fica até fácil para nós memorizarmos. A gente tem um problema, a gente tem conselho e a gente tem então a solução. 3 pontos. Vejamos em primeiro lugar, dentro do texto, o problema. Qual era o problema? A crise espiritual do rei Saul. O texto bíblico, ele vai nos mostrar que o espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito maligno o atormentava. Essa era a crise que estava acontecendo na vida dele. É interessante, primeiramente, nós observarmos aqui, dentro do livro, que há uma peculiaridade no livro de Samuel. O autor do livro, ele gosta de ficar fazendo contrastes entre personagens. Por exemplo, Eli e Samuel.
ao longo da narrativa desse livro, foi mostrado claramente que Eli era aquele sacerdote mau, ou tinha coisas boas, mas ele se preocupava mais com os filhos do que necessariamente com o Senhor. E é colocado ali um contraste entre ele e entre Samuel, o homem irrepreensível. É também feito um contraste entre os filhos de Eli e Samuel, um contraste também que a gente vê entre Jonatas e Saul, seu pai. Mais à frente, quando Davi, é interessante, Davi ele derrota o Golias, o gigante, chega com a cabeça de Golias em suas mãos diante do rei, e o que o rei faz? O rei agradece? O rei esboça algum tipo de gratidão àquilo? Não. Simplesmente o rei mostrou-se frio, sem empatia nenhuma com o que estava acontecendo. Já Jonatas não. Jonatas é aquele que vai mostrar amor, é aquele que vai vibrar pela vitória do rei, e é aquele que a Bíblia vai dizer que ele amava Davi, assim como amava a sua própria alma. Então há um contraste que está sendo feito ali entre Jonatas e Saul, e não é diferente do contraste que existe entre Davi, o rei escolhido pelo Senhor, segundo o coração de Deus, e Saul, que é o rei que os homens escolheram. Eu quero que vocês vejam aqui claramente esse contraste de Saul e Davi nos versículos 13 e 14. Olhem para o versículo 13, por favor. O texto diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Guardem isso. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora olhem para o verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Aqui está o contraste. De um lado, o Espírito Santo se retirou de Saul. Por outro, o Espírito Santo entrou e passou a agir na vida de Davi. Por quê? Por que o Espírito Santo saiu da vida de Saul, meus irmãos? Porque Saul havia pecado contra o Senhor, porque Deus havia rejeitado o reinado de Saul. Isso está muito claro lá no capítulo 15, no versículo de número 26, que o próprio Samuel falou para Saul: visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Deus também rejeitou você, para que você não seja rei sobre Israel. Então é por causa disso que Saul, o Espírito de Deus saiu da vida dele. Agora há um ponto muito interessante aqui, que algumas pessoas às vezes se confundem doutrinariamente. O Espírito saiu da vida de Saul. Algumas pessoas pensam bem assim: como que é isso no Antigo Testamento? O Espírito vinha, o Espírito saía, aí a gente chega no Novo Testamento, o Espírito vem e habita. Tem essa diferença? Não. A diferença que existe é nas funções exercidas pelo Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de economia da Trindade. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo, uma das suas funções era ele capacitar reis, profetas, sacerdotes, juízes. Então ele trazia sabedoria, ele trazia direção sobre a vida dessas pessoas para que eles cumprissem aquelas funções. Então, quando o Espírito saiu da vida de Saul, não quer dizer que Saul era salvo e perdeu a salvação, mas quer dizer que o Espírito de Deus não iria mais direcioná-lo como rei dentro de Israel. É simplesmente isso. Não é como os nossos irmãos pentecostais, eu falo de forma muito respeitosa, às vezes eles dizem bem assim: aqui nós temos uma prova de perda de salvação. Saul era salvo, regenerado, e o Espírito Santo saiu da vida dele. Não é isso, meus irmãos. Quer ver um texto que cai muito bem aqui, dentro dessa passagem bíblica? É o texto do Salmo de número 51. Que é um texto que mostra Davi pecou e agora ele está ali confessando o seu pecado diante do Senhor e colocando de forma escrita. Davi cometeu adultério com Batseba. Davi, ele corroborou, ele participou também da morte de Urias, o heteu. E aí ele escreve este salmo pedindo perdão, e no versículo de número 11, Davi diz assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim, Senhor. O que Davi estava pedindo?
Ele não estava falando bem assim: Deus, que eu não perca a salvação, que o teu Espírito não saia da minha vida porque eu sou regenerado. Não era isso. Ele estava dizendo o seguinte: que não aconteça comigo o que aconteceu com Saul, que o Senhor o desprezou para ser rei de Israel. Davi sabia o que tinha acontecido com Saul, meus amados irmãos. Então era isso que ele estava pedindo: Senhor, permita-me que eu continue sendo rei de Israel, que o teu Espírito possa me conduzir em tudo que eu for fazer. Então era isso. Agora preste atenção. Existem contrastes entre Davi e entre Saul, mas existe também um contraste muito claro entre Saul e o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por quê? Enquanto Saul desprezou o Espírito Santo, enquanto Saul entristeceu o Espírito de Deus saiu da vida dele. Quando a gente olha para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos que a encarnação dele, toda a sua vida, todo o seu ministério foi pautada pela presença do Espírito Santo de Deus desde o começo. Quem é que proveu a natureza humana de Cristo, fazendo com que ela fosse acrescida à sua natureza divina no ventre de Maria? Quem foi que fez isso na concepção? O Espírito Santo. Quem foi que deu sabedoria a Jesus Cristo quando ele tinha 12 anos? Quando ele estava lá interpelando e sendo interpelado por aqueles doutores de Israel. Às vezes a gente pensa bem assim: sabe por que ele tinha tanta sabedoria? Porque é Deus. É claro que ele, como Deus, ele é sábio. Ele não adquiriu sabedoria, mas com 12 anos, aquilo ali estava se cumprindo. Isaías capítulo 11, que fala que o Espírito do Senhor viria sobre o Messias, dando a ele sabedoria. Então era o Espírito Santo que estava sobre Jesus naquele momento. E o batismo de Jesus... O batismo de Jesus, ele cumpre ali quando mostra o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Meus irmãos, ali ele estava sendo ungido pelo Espírito Santo para cumprir o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. Depois do batismo, ele foi tentado, mas quem conduziu ele ao deserto? O Espírito Santo. Como que ele realizou tantas curas e milagres e coisas maravilhosas? O Espírito Santo de Deus. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e quando ele é coroado como rei, ele envia o que para nós? O Espírito Santo. Então a vida de Cristo Jesus, diferente do rei Saul, foi uma vida pautada, como disse um teólogo chamado Sinclair Ferguson: o Espírito Santo é o amigo eterno de Cristo Jesus, é o grande companheiro dele. Agora, voltando para Saul, o Espírito Santo saiu da vida de Saul, mas para piorar a situação, meus amados irmãos, o texto vai mostrar que um espírito maligno da parte de Deus entrou nele. Olha que situação: o espírito sai, outro espírito entra dentro dele, ou passa a conduzir a sua vida. Olhem para o verso 14, vejamos se é isso mesmo. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Aqui é a grande pergunta: da parte de quem? Quem enviou o espírito maligno na vida de Saul? Deus. Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Foi ele que fez isso, meus amados irmãos. Vocês podem pesquisar em todas as traduções bíblicas, corrigida, NVI, nova tradução da linguagem de hoje, se você quiser utilizar, TEB, Peregrino, todas as traduções vão mostrar de forma inequívoca que foi Deus quem enviou aquele espírito maligno. E para não haver dúvidas, aqui no próprio texto, 4 vezes o autor vai dizer o espírito maligno da parte de Deus. Ele vai mostrar isso no versículo 14, 15, 16 e o versículo de número 23. Eu não sei se isso para você é uma bomba, se isso mexe com a tua mente. Por quê? Algumas pessoas, eles pensam que existe uma espécie de uma dualidade entre o reino de Deus e o reino das trevas, como se fosse um maniqueísmo.
Duas forças que sempre existiram, duas forças que são iguais. Então pensam essas pessoas, Deus sempre existiu, o diabo também sempre existiu. Bem, meia verdade. Deus sempre existiu, ele é autoexistente, o diabo não. O que o texto bíblico está mostrando para nós aqui, que Deus é soberano sobre todas as coisas e também sobre os poderes das trevas. De que o diabo não é autônomo, de que os seus anjos caídos não podem fazer o que eles querem fazer sem passar pelo crivo e a autoridade e a permissão de Deus. Não existe, meus irmãos, nenhum ser autônomo nesta terra. Não existe. Todos nós, pode ser pessoas boas, e por boas eu me refiro a regeneradas, pode ser pessoas más, ímpias, podem ser anjos bons ou anjos caídos. Todos eles vão agir de acordo com a sua natureza, mas eles também vão agir de acordo com o querer de Deus. Ou seja, ninguém pode escapar de Deus. É por isso que Martinho Lutero, ele disse uma frase que naquela época foi um impacto. Ele falou, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Por quê? O diabo é o diabo de Deus não quer dizer que Deus é mau. E também não quer dizer que o diabo é bom, que o diabo faz as coisas como um servo, muito grato e querendo agradar o Senhor. Não, mas quer dizer que o diabo, ele não pode fazer nada se Deus não deixar. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Vocês lembram de Jó? Lembram o diabo querendo acabar com ele? Deus deu uma permissão, meus irmãos. Como disse um determinado puritano, não lembro o nome dele agora, mas ele dizia que o diabo, ele é como um cão, um cachorro, que tem uma coleira. E esta coleira, quem segura ela é o próprio Deus. De maneira que ele vai, mas na hora que Deus quer puxar, puxa. Ele não pode fazer nada sem o aval deste Deus. E aí, meus irmãos, quando a gente olha então para a vida de Saul, vejam a situação que este homem chegou. O espírito sai dele, outro espírito entra nele, e nós vamos ver que este espírito que passa a agir na vida de Saul trouxe perturbações mentais para ele. Depois leiam o livro de 1 Samuel e vocês vão ver que às vezes de uma hora para outra o Saul tinha uma crise de raiva. E aí tentava, já viram isso? E aí tentava matar a Davi, pegava uma espada ou pegava uma lança e tentava, e Davi saía, porque a providência de Deus não era para aquilo acontecer com ele. E isso mostra para nós o que, meus irmãos? Como disse o reverendo Mateus, estava vendo um sermão dele, e o reverendo Mateus, nesse texto, ele disse assim: entristecer o Espírito de Deus é um convite à calamidade. Um homem entristeceu o Espírito de Deus, começou a ter esses transtornos mentais. Um homem entristeceu o Espírito de Deus, passou a ter todos esses problemas, porque Efésios capítulo 4, versículo de número 30, é bem claro quando diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu estava meditando nesse texto, e eu comecei a pensar, principalmente naquilo que nós, aqui na IPN e outras igrejas também, temos estudado bastante, que é a área do aconselhamento bíblico. Eu sei, meus irmãos, que nós não podemos afirmar que todas as pessoas que passam por algum tipo de transtorno mental, seja depressão, ansiedade, esquizofrenia, síndrome do pânico ou qualquer outra coisa, eu não posso dizer bem assim: olha, todos esses casos é um caso em que as pessoas estão sob influência de demônios. Eu não posso falar isso. Mas eu também não posso falar que não tem nenhum caso que isso seja real. Eu não posso descartar que os seres espirituais, esses seres maldosos, perversos, eles existem, eles agem, acabando com famílias, acabando com jovens, acabando com sonhos. Quantas pessoas, eu moro aqui na 304 Sul, bem pertinho daqui.
Quantas pessoas às vezes a gente está ali em casa e a gente vê passando jovens perturbados, conversando sozinhos, porque passam a noite toda às vezes se drogando e bebendo, e passam ali, quando a gente começa a escutar as pessoas falando, a gente abre um pouquinho a janela e vê um jovem. Bem, pode ser um problema físico, sim, mas eu não descarto, meus amados irmãos, que há também uma ação demoníaca concorrendo naquela vida para acabar com eles. Só que a nossa época, a nossa sociedade é uma época que tem uma cosmovisão muito cética. Uma cosmovisão que descarta, que não acredita nestas coisas. Nós temos que acreditar sim, existe Deus, existem os demônios, ainda que os demônios estão sob o cuidado, sob ali a autoridade do nosso Senhor, mas eles existem sim, e acabam com muitas vidas. Versículo 15, olhe para o verso 15. Então há agora uma constatação daquilo que estava acontecendo com Saul. Diz o texto: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Essa é a constatação dos servos dele. Tem um espírito aí, tem alguma coisa que está atrapalhando a tua vida. Primeiro ponto, eu intitulei de o problema. Qual era o problema de Saul? Qual era o problema de Saul? Eu digo para vocês que o problema de Saul não era emocional, político, psicológico, circunstancial, não eram as pressões externas, internas, não eram as responsabilidades, não era o medo dele poder perder o reino dele para Davi. Sabe qual era o problema de Saul? Pecado. Esse era o problema de Saul, meus amados irmãos. O problema de Saul era o seu coração idólatra. O problema dele é que ele ouviu a palavra do Senhor, mas ele quis obedecê-la parcialmente, como muitas pessoas fazem. Ele entristeceu o Espírito Santo. Nós temos uma tendência de olharmos apenas para os comportamentos. Olha como que ele estava com muita raiva, ele estava indignado, ele estava irado, ele estava assim. Comportamento é o fruto de algo que vem lá de dentro de nós. Por que eu estou irado? Por que eu estou indignado? Por que eu estou alegre? Por que eu estou satisfeito? Tudo isso vem do meu coração. E o problema de Saul, meus amados irmãos, era o pecado que estava dentro dele. Era esse coração que não se submetia ao Senhor. Era um homem que queria guerrear suas guerras, mas não queria nem saber de Deus em todas as coisas. Eu digo para vocês que esse é o maior problema da humanidade. O maior problema, meus amados irmãos, do século 21 não é a falta de informação, não é a falta de educação, não é a falta de oportunidade, a falta de dinheiro, a falta de saneamento básico, não é a falta de políticos melhores, ainda que todas estas coisas, elas têm a sua importância para nós, mas o maior problema do ser humano chama-se pecado, porque homens estão ofendendo a Deus, homens estão entristecendo a Deus, estão vivendo como se fossem deuses, e com Deus não se brinca. Deus é um fogo que consome, Deus é gracioso sim, mas Deus também, meus amados irmãos, não tolera o pecado, não tolera a maneira como a nossa sociedade tem vivido. Esse é o grande pecado, e a única solução para isso é Jesus Cristo. Não tem outra solução, não tem outro método. A pessoa pode até passar por alguma conversa, pode até passar por alguma terapia, por algo desse tipo e ficar melhor, mas só que se não mudar o coração, a raiz, o centro de tudo, meus amados irmãos, aquilo ali é simplesmente algo paliativo. Eu posso dizer que é até uma espécie de um farisaísmo. Você fica bonito, fica arrumado, fica bem mentalmente, mas só que não resolveu o problema com Deus. Deixa eu me dirigir especificamente aqui a várias pessoas, jovens.
Olhem para a vida de Saul. Saul começou bem demais. Ele era visto como um homem forte, bonito, ombros largos, chamou a atenção, tanto que Samuel, quando chegou ali, Samuel chamou logo a atenção daquele dele. Olha só, cara parrudo, muito bem, mas como que ele terminou? Terminou em podridão pecaminosa. Preste muita atenção, não se iluda com este mundo mau. Não se apegue ao pecado. Se porventura você tem namorado o pecado deste mundo, abandone hoje, porque o fim é morte, o fim é separação de Deus, o fim é o inferno. Da mesma forma, os velhos, os idosos. A idade, meus irmãos, não é uma justificativa para falar bem assim, eu já estou velho, então agora eu vivo do jeito que eu quero. De maneira nenhuma. Aí que é requerido dos mais velhos sabedoria. Aí que é requerido dos mais velhos uma vida de piedade, para que os mais novos olhem para vocês e falem bem assim, eis ali um homem de Deus, uma serva do Senhor. Então, se porventura vocês também estão vivendo em pecado, rejeitem isso hoje. O texto fala em todas as áreas. Quantas pessoas também, por exemplo, se a gente pensar nos solteiros ou nos casados, o que a gente pode aprender aqui? Os solteiros, quantas pessoas às vezes falam bem assim, pastor, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando isso acontecer na minha vida. Esse é uma fala que demonstra um problema dentro do seu coração, porque não importa o seu estado civil, o que importa é a sua satisfação em Deus. É isso que importa, meus amados irmãos. Então, para todos nós, a palavra do Senhor chama a nossa atenção o seguinte: examine o coração. Parem de olhar apenas para os comportamentos. O comportamento, ele está apontando para algo que está lá dentro. Como eu vi um pastor falando bem assim, todo coração, ele tem fé, amor e esperança. Sabia que até na vida de um ímpio, de quem não é um cristão, ele tem fé em alguma coisa. Ele ama alguma coisa, ele ama alguém. E ele tem uma esperança em algo, mas pode ter certeza, essa fé não é em Cristo, esse amor não é em Cristo, essa esperança não são nas promessas de Deus. Então comece a examinar o seu coração à luz da palavra do Senhor, porque provavelmente o problema está lá dentro. Segundo lugar, meus irmãos, primeiro nós temos um problema, mas segundo então nós temos um conselho. Se há um problema, a gente quer saber como que eu vou resolver isso. Então, os servos de Saul constataram, ele está com um problema sério, vamos ajudar. Olhe para o verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Eis a solução, musicoterapia. Você vai ouvir música, você vai ficar tranquilo, você vai relaxar, esse espírito vai sair da sua vida e vai tudo ficar bem. Ouça uma boa música. E aí o verso 17 diz assim: disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, ou seja, eu percebo aqui até uma empolgação, né? Busque então um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. E aí eles apresentam esse homem no verso 18. Então, respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Vejam, várias qualidades aqui de Davi, o filho de Jessé. Sabe tocar, é forte, é valente, é guerreiro, ele tem sabedoria nas palavras, essa é a ideia do sisudo em palavras, é bonitão, é de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aqui está o ponto principal e que faz com que as demais coisas possam acontecer na vida dele. Ou seja, o Senhor era com Davi. Meus irmãos, era isso que importava na vida de Davi. Era isso também que fez toda a diferença na vida de Saul, que era a ausência da presença de Deus na vida de Saul.
E eu creio que é isso que faz toda a diferença na nossa vida. O Senhor é conosco. Imagina aí, você que está pensando em namorar, ou já está namorando, qual é a primeira coisa que você deveria pautar? O Senhor é com ele. Qual é a primeira coisa que a gente deveria pautar nas decisões que tomamos na própria igreja, nas eleições? O Senhor é com ele. Porque se a pessoa não tem Deus, meus irmãos, ele não tem absolutamente nada. Ele está morto em seus delitos e pecados. Então, o que importa é Deus estar conosco. O que importa é a promessa de Cristo. Quando Jesus falou lá em Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Dias de alegria, dias de tristeza, dias de morte, dias de nascimento, mas nós temos essa convicção: Deus está comigo. Isso nos traz uma alegria, meus irmãos. Não é verdade? Por exemplo, uma plantação de igreja. O que anima um plantador? É a força dele? Não. É saber: Deus está comigo nessa plantação. É saber que as coisas acontecem no culto, as coisas acontecem na pregação, milagres acontecem, vidas são restauradas, e eu posso dizer: Deus está comigo neste lugar. É isso que faz toda a diferença, meus amados irmãos. Agora, olha o verso 18, mais uma vez. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e o Senhor é com ele. O que te lembra isso aqui? Para mim, isso me lembra muito bem uma educação pactual no lar. Vocês acham que Davi, ele aprendeu isso assim, de uma hora para outra? Não, meu irmão. Houve orientação. Houve aqui, certamente, o princípio de Deuteronômio, capítulo de número 6, incutir, colocar na mente do seu filho a palavra do Senhor. Esse texto aqui deveria ser uma referência para todos nós, para todos os jovens da nossa época. Olha, esse jovem, ele é guerreiro, ele é valente, ele é corajoso, ele é sábio, porque ele tem aprendido no lar. Mas infelizmente, irmãos, eu falo isso assim, com todo o temor possível, não quero ofender, mas eu quero pregar a palavra. Nós vivemos uma época de uma geração das mais frágeis de todos os tempos. Uma geração fraca. Uma geração que a maioria, não estou generalizando, mas a maioria dos jovens não se enquadram nessas qualificações de Davi. Não são fortes, não são corajosos, não são sábios. O primeiro problema que passam já adoece. A primeira situação que passa, o primeiro baque que tem, de repente num trabalho, em um relacionamento, já estão caídos, já estão emocionalmente derrotados. Por quê? Porque muitos não estão sendo ensinados em casa, mas estão deixando que as telas, que as redes sociais ensinem. Por isso que se tornaram homens fracos, mulheres fracas. É uma pena. É uma constatação histórica isso, meus amados irmãos. Por isso que nós não podemos abrir mão do ensino bíblico. Agora, para terminar esse ponto e partir para o último, nós estamos falando do conselho. Eu pergunto para vocês, não precisam responder não, mas pensem aí. O conselho dos servos de Saul foi um bom conselho? Traga uma pessoa para tocar. Não, não foi. Ainda que estava cumprindo a providência de Deus, porque o rei Davi, o verdadeiro, iria chegar e daqui a pouco viria o Messias. Mas o conselho foi um conselho que nem arranhou o coração de Saul. Por quê, meus irmãos? Apenas tocar ou trazer uma palavra amiga não vai mudar o coração. Sabe o que eu esperava aqui dos servos de Saul? Era virar para ele e falar bem assim: rei, o Senhor tem que se arrepender dos seus pecados. Rei, o Senhor, com todo respeito, mas o Senhor tem que se lembrar da aliança que Deus fez contigo, da posição que o Senhor colocou você. Rei, o Senhor tem que se lembrar dos atributos de Deus, da misericórdia de Deus. Hoje pela manhã o reverendo Diogo pregou aqui, e ele começou a falar do Salmo 103, dos atributos de Deus, da misericórdia do Senhor. Ou seja, o rei Saul tinha que se lembrar dessas coisas. O rei Saul tinha que ter sido confrontado bem assim: rei,
O senhor não lembra de Deuteronômio 28? O senhor não lembra de Levítico 26, das bênçãos e maldições? Então, se o Senhor se arrepender, virá sobre o Senhor bênçãos. Se o Senhor não se arrepender, rei, o teu fim pode ser muito triste. Era isso, meus irmãos, que estes homens deveriam ter feito. Então, não adianta, meus irmãos, um conselho que não toque na ferida mesmo, que não toque lá dentro do nosso coração. E o nosso coração só pode ser tocado, não por técnicas necessariamente, só pelo Espírito Santo através da sua palavra. Somente. É igual a pregação. Eu estou pregando. Eu posso ter preparado, vamos supor, o sermão, exegeticamente, ter feito todo um estudo bíblico, eu vou proclamar. Mas a garantia que terá eficácia é do Espírito Santo, que ele é soberano. Da mesma forma é o conselho. Eu sei que só pode tocar o coração de um indivíduo se for pela palavra de Deus e internalizada pelo Espírito Santo. Então não adianta algumas coisas que nós fazemos, não adianta meros conselhos que não tocam na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus. Isso não vai mudar. Isso é um pragmatismo. Isso simplesmente é uma coisa nova que só vai arranhar aquela pessoa e nada mais do que isso. Por fim, então, meus amados irmãos, primeiro, o problema. Segundo, o conselho. E em terceiro lugar, então, nós temos aqui a solução, que é a chegada da solução providenciada por Deus. Então, olhem para o versículo de número 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Oh, falsidade! Amou nada, tentou várias vezes matar ali a Davi. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. É interessante e até irônico esse texto, porque do versículo 1 até o versículo 13, nós temos a demonstração aqui de Deus escolhendo Davi. Foi Deus que escolheu Davi, depois vocês olhem em casa. E do versículo 14 até o versículo 23, quem é que escolhe Davi? Saul. Então é interessante, meus irmãos, que Davi, ele tanto foi escolhido por Deus, como também ele foi escolhido por Saul. E a gente vê aqui claramente a providência de Deus, ou seja, ainda que aquilo foi apenas um mero alívio tocar aquela harpa, mas o rei agora foi chamado para dentro da corte, e aquilo ali estava facilitando o momento então que ele seria coroado como rei. Então tudo isso mostra para nós o seguinte, mostra muitas coisas, e uma delas eu quero aplicar aqui, já quase para terminar, que seria o seguinte: percebam que Davi, ele serviu ao rei mau. Apesar das maldades que ele fazia a ele ainda o serviu. Quantos de nós, quantas pessoas às vezes eu recebo em aconselhamento que fala bem assim: pastor, eu tenho passado uma luta tão grande no meu trabalho, eu não aguento mais aquele patrão. Eu não aguento mais aquela pessoa que tem agido de determinada maneira. Eu não aguento o jeito como os meus pais me tratam. Olhando para Davi, nós aprendemos, meus irmãos, que apesar do que eles fazem, nós devemos agir de uma maneira diferente. Nós temos que servir. É igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade quase toda o abomina, mas mesmo assim ele veio para servir. Ele veio com esse ministério maravilhoso. Então um texto como esse, ele também nos chama, nos convida a nós vivermos desta maneira. Apesar do sofrimento, sirvam. Conclusão, meus irmãos:
que nós vimos aqui? Primeiro, como é que é o nome? Problema. Segundo lugar, o que vimos? O conselho. E em terceiro, nós vimos a solução. Sermão não é sermão se não levar para Cristo. E não é porque a gente quer forçar o texto, é porque o texto, naturalmente, ele nos conduz até Cristo Jesus. O rei mau, Saul, o rei segundo o coração, Davi. De Davi nós sabemos que virá quem? O Messias, o ungido. E Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele venceu e ele resolveu o maior problema de todos nós, o problema de cada um dos que estão aqui nesta noite, que é o problema do nosso pecado. Ele resolveu na cruz do Calvário. Meus irmãos, se ele não tivesse feito isso, não adiantaria dinheiro, posses, nada, famas, nós iríamos morrer e iríamos para o inferno. Mas Jesus naquela cruz, quando ele falou tetelestai, está consumado, ele resolveu o teu problema. Ele te reconciliou com o Pai. Ele fez com que o Pai agora fosse seu amigo, e ele deu o seu Espírito para habitar em você. Vejam o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O que Cristo também fez por nós, meus irmãos? Ele nos aconselha constantemente nas Escrituras. Você está sofrendo? Há pecados escondidos? Tem alguma coisa que você não tem conseguido lidar? Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja o conselho do Mestre. E ele, meus irmãos, é a providência plena e absoluta de Deus. Não existe nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, que não seja o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Problema, conselho e solução. Que essa palavra fique guardada no seu coração, meus amados irmãos. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu evangelho, Senhor, pela tua palavra que nos exorta, mas é uma palavra também que é graça, que nos convida, que nos chama ao arrependimento, e pelo teu Espírito nós podemos ter certeza que existe mudança, não somente dos comportamentos, mas também do nosso coração. Deus abençoe esta amada igreja. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Providência também. Abençoe todos os membros, que todos eles possam ser cheios do teu Santo Espírito, e que diante dos seus problemas, que eles possam buscar conselhos através da tua palavra e através da tua providência. Nós te louvamos nessa noite em nome de Cristo Jesus. Amém.